Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. Promulgada a reforma tributária. Uma cerimônia no Congresso Nacional com os chefes dos 3 poderes celebra a simplificação histórica dos impostos, taxas e contribuições. E você vai ver o que muda na vida dos cidadãos, das empresas e dos governos. O IBGE conta quase 1.900.000 adolescentes e crianças em situação de trabalho infantil. A Polícia Federal investiga suspeita de fraudes em contratos de assistência social do governo do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça autoriza a quebra de sigilos do governador Cláudio Castro. A União Europeia aumenta o vigor na concessão de asilo para imigrantes. E o jogador que virou o talismã do Fluminense fala sobre as expectativas para a final do Mundial de Clubes. O Jornal Nacional está começando. Como ela não pagou dia 20, capaz ela teve que pagar só dia 30. O Congresso Nacional promulgou hoje a reforma tributária. A sessão solene teve a participação dos presidentes dos 3 poderes da República. O plenário ficou lotado. Na mesa, o presidente Lula, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, ministros, entre eles, Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, e os relatores da reforma no Congresso. Pouco antes dos discursos, houve confusão. Parlamentares da oposição deram as costas para as autoridades e xingaram o presidente Lula. O deputado Washington Quaquá, vice-presidente do PT, fez uma ofensa homofóbica ao deputado Nicolas Ferreira, do PL, que não aparece na imagem, e deu um tapa em Messias Donato, do Republicanos. Mais tarde, o deputado Washington Quaquá afirmou que gravou os xingamentos para abrir um processo e que reagiu depois de ser empurrado e ter o braço segurado para evitar a gravação. Com todos mais calmos, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou: declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. No discurso, Rodrigo Pacheco disse que a reforma tributária vai ajudar a desenvolver o Brasil. O dia de hoje, com toda certeza, ficará marcado na história nacional. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional, é uma conquista do povo brasileiro. A transparência do novo sistema também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, uma tributação mais justa e equitativa contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos brasileiros. Pacheco encerrou o discurso agradecendo aos relatores, senador Eduardo Braga e deputado Aguinaldo Ribeiro, e disse ainda que a reforma não teria saído do papel sem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Antes de iniciar seu discurso, Lira se referiu à confusão do início da sessão e exigiu respeito às autoridades que compunham a mesa. Lira também agradeceu a Rodrigo Pacheco pela parceria e diálogo. Afirmou que a reforma vai corrigir distorções. O Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, entrega ao país um sistema tributário enxuto, mais racional, mais desburocratizado, mais simplificado e mais justo. Agora, quem ganha mais vai pagar mais. Aprovamos uma reforma tributária que dará segurança jurídica aos investidores. Tornamos nosso sistema tributário mais previsível e eficiente. Entregamos ao país uma reforma que irá promover o desenvolvimento econômico e social.
É a reforma dos brasileiros que precisam de mais empregos, de mais renda e de menos impostos em suas vidas. É a dos empresários de todos os setores da economia que sempre desejaram um sistema tributário racional, equânime e não, como já afirmei, um manicômio tributário a que estávamos submetidos. O presidente Lula disse que a reforma não vai resolver todos os problemas do país, mas que aprová-la foi uma demonstração de compromisso do Congresso com o povo brasileiro. Não precisa apostar no governo ou estar no Lula, guarde essa foto. E se lembre que contra o fascismo vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento na sociedade. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direito à esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer gosta ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma foi resultado da participação de todos. Aglutinou muitas disputas e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque ela foi... Todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor. O Congresso precisa agora regulamentar a reforma, aprovar projetos que vão detalhar como as novas medidas serão aplicadas, vão funcionar na prática. O período de transição para o novo sistema tributário vai durar até 7 anos, começando em 2026. A reforma tributária vai mexer na forma como impostos são cobrados no país. Não faço ideia. Quanto eu pago de imposto. Até que eu gostaria de saber, né? A dúvida do Williams é a mesma de boa parte da população. Até mesmo empresários que lidam todos os dias com impostos têm dificuldade de entender o peso dos tributos no preço dos produtos e serviços. É bem complicado. Eu acho que hoje, se a gente não tiver uma orientação profissional, contábil e jurídica tributária, as coisas se tornam muito difíceis e fáceis a gente cair no erro. Vamos pegar um chinelo como exemplo para entender como os impostos interferem no preço final do produto. Hoje funciona assim. A fábrica precisa de borracha, tinta, energia elétrica para rodar o maquinário. Também conta com um serviço terceirizado de manutenção e limpeza e um escritório para gerenciar tudo com contador. Durante a produção, o empresário paga imposto sobre cada item, mas só consegue abater esse gasto, ou seja, recuperar o valor pago em impostos, nos custos diretos da produção. Por exemplo, na compra da borracha e da tinta e no pagamento da conta de energia da fábrica. Ele não tem como recuperar o imposto que pagou sobre a contratação de serviços terceirizados e nem sobre a conta de energia do escritório, que muitas vezes está ocupado em calcular tantos impostos. Os empresários hoje gastam muito dinheiro para calcular quanto tem que pagar de impostos. E o pior, mesmo gastando tanto, os empresários costumam errar em quanto tem que pagar. Então se gasta muito para calcular quanto tem que pagar, e quando paga ainda tem divergência entre o contribuinte e o fisco.
Esses impostos acabam se acumulando ao longo de toda a cadeia produtiva, até o momento da venda. Essa cumulatividade faz com que haja a tributação em cascata, o imposto sobre imposto, o que onera a cadeia produtiva, pois o imposto que não é recuperável, que as empresas não podem tomar crédito, entra como custo dos produtos e serviços, aumentando os preços ao consumidor final. Com o novo sistema criado pela reforma tributária, todo o imposto pago com material, serviços terceirizados, conta de energia, será recuperado integralmente, ou seja, será todo abatido. E assim não haverá mais imposto escondido caminhando pela cadeia produtiva até chegar no preço final de um produto ou serviço. A carga tributária paga ao longo da cadeia será exatamente a mesma taxa de imposto que vai ser cobrada do consumidor final. Essa maior transparência vai dar um poder maior, até político, né, para os consumidores, de saberem, olha, nós estamos pagando tanto de tributo e por isso pode cobrar, eventualmente, os seus governantes com relação às políticas públicas e ao gasto que está sendo feito com relação a esse tributo. Essa é a lógica do novo modelo de tributação que o Brasil vai ter. São 3 letras. IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Cada etapa de produção paga apenas um imposto referente ao valor que foi adicionado por ela ao produto ou serviço. É o fim da cumulatividade. Assim, os 5 tributos que existem hoje vão virar 2 IVAs. Um gerenciado pelo governo federal, chamado de CBS. Outro gerenciado por estados e municípios, o IBS. E esses 2 tributos passam a ser cobrados somente no fim da cadeia de produção, quando o bem ou serviço é consumido. O IVA é um modelo de tributação sobre o consumo que é adotado em 154 países do mundo. Ele é um modelo considerado a melhor maneira de tributar o consumo, porque ele é o que menos distorce a economia, que menos cria complexidade e, principalmente, o que menos onera o setor produtivo, né? Onerando apenas o consumo final. Para o empresário significa mais vendas, né? Significa mais faturamento e, óbvio, com mais venda e mais faturamento, o empresário entrega mais. Né? Então, o que nós estamos falando com a reforma é um aumento da capacidade de crescimento da indústria e do Brasil como um todo. A reforma prevê uma alíquota padrão, que vai ser paga por todos. O governo ainda calcula qual será o valor dessa alíquota. Durante a discussão da reforma no Senado, a estimativa era de uma taxa de 25,9% a 27,5%. Nas negociações no Congresso foram incluídos diversos setores e serviços que pagarão uma alíquota menor, as chamadas exceções. Uma estimativa do Ministério da Fazenda aponta que esses regimes diferenciados de tributação reduziram o potencial de arrecadação do novo sistema. Economistas afirmam que a atual carga tributária do Brasil é uma das mais complexas do mundo e que, mesmo com as mudanças feitas no Congresso, a adoção do IVA é uma grande oportunidade para impulsionar o desenvolvimento do país. A gente vai ter ganho de competitividade, porque o investimento vai ficar desonerado, vai ficar mais barato investir, então a produtividade do país vai aumentar, o crescimento tende a aumentar também. O sistema também vai ser muito mais simples, porque a maior parte dos produtos vai ter uma tributação muito similar, então as pessoas vão entender o sistema tributário melhor e os custos das empresas em administrar esse sistema também vai ser reduzido. Amanhã nós vamos mostrar como funciona o cashback previsto na reforma tributária para devolver às famílias mais pobres parte do imposto pago. O Senado aprovou a medida provisória que altera regras de impostos federais cobrados de empresas que já recebem incentivos fiscais estaduais. O valor que sobrar para as empresas por causa dos incentivos só vai ficar livre de impostos federais se usado para investimentos e não para o custeio, como o pagamento de salário de funcionário. Essa medida entra em vigor no ano que vem. O Ministério da Fazenda estima que a arrecadação aumente em até 35 bilhões de reais. Em outubro, pelo 3º mês seguido, o índice do Banco Central que mede a atividade da economia foi negativo.
0,06%. No ano, o IBCBR ainda acumula alta de 2,36%. A pedido da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o ministro do STF, Dias Toffoli, derrubou uma decisão do Tribunal de Contas da União que tinha suspendido o pagamento do chamado Quen-Quen. Segundo Toffoli, o tema é de competência exclusiva do Conselho Nacional de Justiça e não deveria ter sido tratado pelo TCU. O adicional por tempo de serviço aumenta automaticamente o salário a cada 5 anos de trabalho. E segundo o TCU, o retroativo teria um impacto estimado de 870 milhões de reais. O Conselho Nacional de Justiça avalia a liberação dos recursos. 48 auditores que representam o Ministério da Fazenda no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, renunciaram aos cargos. Os auditores federais estão em greve há um mês e, por causa disso, as sessões do Conselho estão suspensas. O CARF julga as disputas entre o governo e empresas na área tributária. O Ministério da Fazenda deve se manifestar. Na Argentina, manifestantes foram às ruas no primeiro protesto no governo de Javier Milei. A mobilização acontece há 2 décadas, em homenagem aos mortos nos distúrbios que levaram à queda do então presidente Fernando de la Rúa. Desta vez, o grupo também protestou contra as medidas econômicas do novo governo e contra o pacote que autoriza as forças federais a prenderem os piqueteiros, os manifestantes que bloqueiam vias públicas. Javier Milei vai fazer um pronunciamento em rede nacional de TV daqui a pouco. A seguir, o STJ autoriza a quebra de sigilos do governador do Rio de Janeiro, Paulo Castro. Ah, sim. Pode descansar. Uma pesquisa do IBGE concluiu que o trabalho infantil no Brasil aumentou no ano passado. Sob o sol quente, o menino de 11 anos caminha de um lado ao outro na areia, vendendo biscoito na praia. No sinal de trânsito, quem limpa o vidro do carro só tem 14 anos. Em muitos lugares do país, é fácil encontrar essa outra cena que até parece brincadeira de criança, mas é trabalho, é suor, é onde a infância é esquecida. Erradicar o trabalho infantil ainda é um dos grandes desafios do Brasil. Os dados do IBGE divulgados hoje revelam que esse tipo de atividade proibida pela legislação aumentou 7% de 2019 para 2022. São quase 2 milhões de crianças fazendo trabalhos variados por todo o país. Desse total, quase 2/4 das crianças registradas tinham entre 5 e 15 anos. E mais da metade tinha 16 e 17 anos, com uma carga de trabalho que chegava a 40 horas ou mais por semana. 756 mil menores exerciam as piores formas de trabalho infantil, que envolviam riscos de acidentes ou eram prejudiciais à saúde. Quando começou a série histórica em 2016, o trabalho infantil atingia 2 milhões e 100 mil crianças. A taxa vinha caindo até 2019. Depois, o IBGE interrompeu a pesquisa por causa da pandemia. 2022 foi o primeiro aumento. O diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil disse que a pandemia impactou a renda das famílias e que isso dificulta o cumprimento da meta estipulada pela ONU de erradicar o trabalho infantil até 2025. Infelizmente, esse objetivo no país como o Brasil não vai ser alcançado. O mais urgente é oferecer educação de qualidade para retirar essas crianças do mercado de trabalho, né, e colocá-las na escola. A criança tem que brincar, não pode trabalhar. Aos 22 anos, Felipe guarda na lembrança a infância sem muitas brincadeiras. Catador de material reciclável, garçom na praia. A principal missão desse futuro advogado de Fortaleza hoje é fazer palestras, conscientizando crianças sobre a necessidade de brincar e de estudar. Quem está na situação de trabalho infantil acha que aquilo é normal, acha que aquilo é bom porque está ganhando 15, 20 reais por dia. Mas eu percebi que quando eu chegasse na vida adulta, eu continuaria ganhando a mesma coisa que eu ganhava como criança. Então eu vi que se eu de fato quiser ser um bom profissional, alcançar bons cargos, isso só seria possível através da educação. O
O Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails do governador do Rio, Cláudio Castro, na investigação de fraudes em contratos. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços de 3 políticos ligados a ele. A quebra de sigilo foi autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo. Os investigadores terão acesso à movimentação bancária, e-mails, ligações e mensagens trocadas pelo governador. Cláudio Castro é investigado por suspeita de fraudes em contratos no período em que era vice-governador de Wilson Witzel, comandava a Fundação Leão 13, que coordena projetos sociais no estado. Em abril desse ano, o STJ autorizou que a Polícia Federal investigasse o governador. A pedido da Procuradoria-Geral da República, Cláudio Castro é investigado por suspeita de 6 crimes: organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Hoje, a Polícia Federal informou que identificou o pagamento de vantagens indevidas que variam entre 5% e 25% dos valores totais dos contratos na área da assistência social do governo e que totalizam mais de 70 milhões de reais. Agentes da PF cumpriram 3 mandados de busca e apreensão contra membros do governo muito próximos a Cláudio Castro. Entre eles, Vinícius Saciá Rocha, irmão de criação do governador e atual presidente do Conselho de Administração da AGRIO, a agência de fomento do estado. Na casa de Vinícius Saciá, a polícia apreendeu R$ 128 mil e R$ 7.500 em espécie. Segundo os investigadores, parte desse dinheiro estava em uma caixa de remédios. Também foram apreendidas anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens. O STJ também quebrou o sigilo bancário de Vinícius Saciá. A suspeita da Polícia Federal é que ele seja o operador financeiro de Cláudio Castro. Os outros alvos da operação de hoje foram Astrid de Souza Brasil Nunes, subsecretária de Integração do Governo, e Alain Borges Nogueira, atual gestor de governança da Companhia de Abastecimento de Água do Rio, a SEDAI, um dos homens de confiança de Cláudio Castro. Na época dos fatos investigados, Alain Borges era presidente da Fundação Leão 13. Essa investigação é um desdobramento das operações Catarata 1 e 2, que em 2019 revelaram um esquema de cobrança de propina em contratos da Fundação Leão 13. Na época, Cláudio Castro foi apontado como um dos favorecidos por propinas em uma delação do empresário Marcos Vinícius Azevedo da Silva, investigado no esquema. Em depoimento, Marcos Vinícius disse que Cláudio Castro recebeu, em 2019, R$ 120 mil no escritório de uma empresa que prestava serviço para a fundação. Imagens de câmeras de segurança mostraram Cláudio Castro entrando no escritório e saindo com uma mochila. A empresa era de Flávio Chadu, que aparece nas imagens e foi preso um dia depois dessa reunião. Além das fraudes de contratos e pagamento de propina, a Polícia Federal afirma que o grupo obteve vantagens políticas indevidas, direcionando a execução de projetos sociais para redutos eleitorais. Cláudio Castro é o 6º governador do Rio, investigado por suspeita de desvio de dinheiro público. A defesa do governador Cláudio Castro e de Vinícius Saciá declarou que os fatos citados são antigos e que solicitou acesso à decisão da Justiça. O advogado disse que o dinheiro apreendido pertence a Vinícius e foi declarado no imposto de renda. Em nota, o governo do Rio afirmou que a operação não trouxe nenhum elemento novo, que não há prova contra o governador Cláudio Castro e que a delação foi contestada na Justiça. A defesa de Alain Borges afirmou que colabora com as investigações e que ele não tem nada a esconder ou temer. Astrid Nunes disse que sempre atuou de forma responsável, ética e transparente na administração pública e que está à disposição das autoridades dos esclarecimentos necessários. O ministro do STF, Dias Toffoli, anulou todos os atos contra o ex-governador do Paraná e deputado federal Beto Richa, do PSDB, em vários processos. A decisão do ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa de Beto Richa, que alegou atuação ilegal e parcial de integrantes da Operação Lava Jato, no Paraná. Como evidência de atuação ilegal, a defesa alegou manipulação de fatos para manter as investigações envolvendo Beto Richa na Lava Jato. Segundo a defesa, fixada de maneira ardilosa a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar o requerente, foi dado sequência ao projeto de perseguição
e destruição da carreira política de Beto Richa. A defesa cita ainda a prisão e a divulgação de informações sigilosas pelos membros da Força Tarefa para constranger os acusados e pressioná-los a delatar. Segundo a defesa, essas irregularidades foram apontadas a partir do material encontrado na Operação Spoofing, que investigou o vazamento de conversas de autoridades como o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol. No despacho de ontem, o ministro Toffoli afirmou que, diante do quadro narrado pelo requerente e de precedentes deste Supremo Tribunal, em casos semelhantes, se revela incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa, em detrimento de direitos fundamentais do requerente. Toffoli determinou ainda que, em face do exposto, declara a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente pelos integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinando o trancamento das persecuções penais. A decisão de Toffoli segue entendimentos da segunda turma do STF. Toffoli afirmou que a nulidade dos processos vale para as ações contra Beto Richa na Justiça Estadual. As 4 investigações estão relacionadas ao período em que Beto Richa foi governador do Paraná, de 2011 a 2018. São ações que investigaram desvio de dinheiro em obras de escolas, estradas e concessões de rodovias. Richa chegou a ser preso 3 vezes. A primeira, às vésperas das eleições de 2018, quando renunciou ao governo estadual para concorrer a uma vaga ao Senado. Nada justifica, absolutamente nada, o que fizeram comigo. A invasão à minha casa, o sequestro meu e da minha mulher há 20 dias das eleições. Finalmente, passados cerca de 7 anos, agora a Justiça tranca todos os processos, acatando um pedido da minha defesa. Estou muito feliz, minha redenção e o resgate da minha moral, da minha honra, da minha reputação e da minha dignidade. A assessoria de Deltan Dallagnol afirmou que não houve espaço para o contraditório ou manifestação da Procuradoria-Geral da República, que os procuradores não tiveram envolvimento nas operações estaduais, que a decisão é ilegal, não entra em detalhes sobre a natureza de um suposto conluio e reforça uma tendência de impunidade de políticos influentes. Sérgio Moro afirmou que decretou a prisão preventiva de Beto Richa a pedido do MPF diante de provas apresentadas de pagamento de suborno em obra estadual e que desconhece qualquer ação coordenada nesse caso ou em qualquer outro, bem como qualquer medida direcionada a incriminar alguém falsamente. O ministro Toffoli também atendeu a um pedido da empresa JF e suspendeu o pagamento de uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais de um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. A suspensão vai valer até que a empresa consiga analisar todos os diálogos de autoridades apreendidos pela Operação Spoofing. Até agora, a JF pagou quase 3 bilhões. A empresa quer revisar o acordo de leniência e alega que foi o resultado de um jogo de cartas marcadas. O MPF pode recorrer da decisão. A seguir tem a previsão do tempo. E a União Europeia aumenta o rigor na concessão de asilo a imigrantes. A União Europeia fechou hoje um acordo com novas regras para a entrada de refugiados nos 27 países do bloco. And the proposals we have tabled and are being approved today. O novo plano de imigração vai controlar mais as fronteiras da União Europeia. Só este ano a Europa recebeu 250 mil imigrantes que entraram de maneira irregular. Com as novas regras, os líderes europeus pretendem limitar o número de vistos a 30 mil por ano. O acordo, que começa a ser implementado no ano que vem, vai criar casas de detenção, tornar mais rigorosa a concessão de asilo e deportar mais rapidamente os que tiverem os pedidos rejeitados.
Critérios como o tamanho da população e do PIB vão determinar como será a distribuição dos imigrantes pelos países. As pessoas serão rastreadas e identificadas com a coleta de dados biométricos, também para crianças a partir de 6 anos. Governos que não quiserem receber mais imigrantes poderão transferi-los para países vizinhos em troca de ajuda financeira. Esse é um compromisso de solidariedade reivindicado por países como a Itália, que vivem sob pressão migratória, dada a sua posição geográfica no mar Mediterrâneo. Recentemente, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para se livrar do enorme fluxo de imigrantes que chegam à Itália, fez um acordo com o governo albanês. Um acordo muito bem remunerado para mandar para a Albânia os imigrantes que desembarcam na Itália. Mas a Corte Constitucional albanesa bloqueou o acordo. Grupos de defesa dos direitos humanos manifestaram sérias preocupações. A Anistia Internacional afirmou que o novo plano certamente fará com que mais pessoas sejam presas nas fronteiras. Horas antes, o parlamento francês também endureceu a legislação do país. A nova lei torna mais difícil para os imigrantes levarem parentes para a França e dificulta o acesso aos benefícios sociais. A votação provocou divisões no partido do presidente Emmanuel Macron. O ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, pediu demissão e outros ameaçam fazer o mesmo. Israel e o grupo terrorista Hamas estão negociando um novo acordo para uma pausa nos combates na faixa de Gaza e a libertação de reféns. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, viajou hoje para o Egito. Ele vive no Catar e, antes de embarcar, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Irã, país que prega a destruição de Israel. Foram as conversas mediadas pelo Catar e pelo Egito que possibilitaram o primeiro acordo de libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos em novembro, além da pausa humanitária que abriu caminho para a entrada de ajuda em Gaza. Agora, nessa segunda rodada de negociações, ainda não está claro quantas pessoas seriam libertadas e qual a duração da pausa. Israel quer que mulheres e homens de saúde mais frágil sejam incluídos. E cogita até libertar palestinos acusados de crimes graves. Eu só estou lhe passando aí dos comprovantes só negociaria que eu depois que recebi. Israel parasse os Eu acho que ataques. seria O esses secretário aí, de né, Estado que americano descontam Anthony 100, Blinken disse em 100 Washington reais que pra Israel mim. quer um acordo e que o Acho problema que isso é dá o uma Hamas. Blinken disse que a prioridade Que dos daí dia Estados 20 de Unidos novembro é trazer um de fim para o 409, conflito né? o mais Que é a rápido primeira possível, parcela, né? minimizar a perda de Esse ela vidas tinha me e o emprestado sofrimento 100 de reais. civis, levar os reféns de volta para suas famílias e impedir que o conflito se espalhe pela região. Os ataques aéreos israelenses no sul da faixa de Gaza continuaram. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, já são mais de 20 mil mortos em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a dizer que a guerra